Boa noite a todos. Em nome da Associação dos Suinocultores do Estado de Minas Gerais, ASENG, da Associação dos Suinocultores do Vale do Piranga, a ASUVAP, e da Associação dos Suinocultores do Triângulo e Alto Paranaíba, a ASTAP, agradeço a presença de todos nessa que é a nossa 7ª palestra do Fórum Estadual da Suinocultura e a nossa última etapa de conhecimento via YouTube. Para darmos início oficialmente ao nosso evento de hoje, eu convido o presidente da ASENG, João Carlos Bretas Leite. Boa noite, de volta com o nosso seminário aí, né? Disseminando conhecimento, hoje com uma palestra super importante sobre gestão financeira, com Cristiano Nassif, um especialista nisso, não só aí para a suinocultura, mas para todo o agronegócio, como a gente estava conversando agora aí. Eu acho assim, talvez assim, de extrema importância, de fundamental para você ter sucesso no seu negócio, que você tenha tudo controlado, que você faça a sua gestão toda separada, que você separe sua vida pessoal do seu negócio. E é sobre isso que o Cristiano Nassif vai nos brindar aí com esse conhecimento. Sejam todos muito bem-vindos e até já. Obrigada, João. Vamos ouvir agora o presidente da ASUVAP, Fernando Araújo. Boa noite a todos. Em nome da SUVAP, gostaria de parabenizar a ASENG pela criação do primeiro Fórum de Suinocultura. Recebemos no último mês informações valiosas que serão importantes para a nossa tomada de decisão. Vivemos atualmente o novo normal e o fórum, neste formato, preencheu todas as expectativas. Gostaria também de agradecer às empresas parceiras que acreditaram no projeto da ASENG. A ASUVAP está com todos vocês. Um forte abraço a todos e um bom encerramento. Obrigada, Fernando. Escutaremos também o presidente da ASTAP, Luiz Alberto Grigoletto. Saudações a todos. Estou passando aqui para convidar a todos que hoje, dia 13, nós temos mais uma rodada no Fórum Estadual da Suinocultura. A palestra de hoje vai abordar a importância da gestão econômica nas granjas de suínos. A gestão econômica na granja ela é uma fundamental importância, pois nós sabemos que a suinocultura é uma atividade que requer alto investimento, muito alto investimento, requer um capital de giro bastante elevado para custear a atividade e na maioria das vezes, na maior parte do tempo, nós trabalhamos com margens bastante apertadas, né? Então, torna-se uma atividade que demanda um gerenciamento econômico muito forte, muito dedicado. Então, eu convido a todos a participar hoje com bastante empenho, que nós vamos ter aí bastante, com certeza, bastante novidade e apoio para gerir nossa atividade. Uma boa apresentação, uma boa palestra a todos, uma boa noite, um abraço a todos. Obrigada, Grigoletto. Em nome da ASENG, ASUVAP e ASTAP, agradeço também a nossa patrocinadora desta noite, a DNA South America, por acreditar no nosso propósito de levar informação de qualidade ao suinocultor. Ouviremos agora o diretor comercial da DNA, Fábio Luiz Rocha. Olá, suinocultores de Minas, eu sou o Fábio, diretor comercial da DNA South America. Estamos muito felizes e agradecidos à ASENG pela oportunidade. Temos a missão de trazer ao mercado, depois de mais de 20 anos, uma nova opção de genética aos suinocultores. Por que a DNA veio ao Brasil? Porque identificou em nosso país custos de produção e particularidades de mercados similares, como, por exemplo, a busca pela eficiência alimentar em abates mais pesados, aliados à alta produção de leitões, porém a baixo custo.
A DNA é uma empresa global com sede nos Estados Unidos, nasceu em 2013 e é responsável por 2 de cada 5 fatias de bacon produzidas nos Estados Unidos. Além disso, possui a maior rede de transferência genética e o maior plantel de Duroc do mundo. Não apenas como empresa de genética, mas também como produtores, a DNA alcançou esses patamares seguindo 3 princípios. Faça o que é certo, dê o seu melhor, trate os outros como você gostaria de ser tratado. No Brasil, escolhemos parceiros que carregam esses mesmos princípios em seu DNA. Eles proporcionaram a DNA South America nascer no país dentro de uma base com mais de 50 mil matrizes. Com foco em pessoas, estamos formando um time com know-how em sanidade, melhoramento genético, produção, reprodução, para levar ao suinocultor o máximo de ganho genético e, acima de tudo, sanidade. Esse é o nosso compromisso. Compromisso para produzir a fêmea DNA 241, forte, independente e autossuficiente. E o reprodutor número 1 da América do Norte, o DNA L600. Para tornar isso realidade, escolhemos a cidade de Campinas como sede, maior centro de ligação com o interior do país. Será uma honra tê-los como parceiros, suinocultores mineiros. Obrigada, Fábio, pela parceria e pelas palavras. Para conduzir a nossa palestra de hoje, a importância da gestão econômica na suinocultura, convido o zootecnista, diretor da Labor Rural e superintendente do Senar Minas, Cristiano Nassif. Lembro a todos que o chat está aberto para que perguntas sejam enviadas durante a apresentação. Boa tarde a todos. É uma boa noite, né? É uma satisfação e fico muito orgulhoso de ter tido esse convite, né? Da SENG. Muito obrigado, Bianca, muito obrigado, João, pelo esse convite. Fiquei muito honrado, né, de poder conversar com vocês nesse seminário. Quero parabenizar pela iniciativa da SENG e todos os seus associados, porque de tocar nesse assunto tão importante e muitas vezes negligenciado pelo suinocultor. Mas isso não é um privilégio só da suinocultura, não. Isso acontece na cafeicultura, no leite, na fruticultura. A gente transita aí pelas várias cadeias, falando um pouco de gestão econômica e financeira, e sente essa dificuldade dos produtores. Então, há um descompasso muito grande, há uma tensão muito grande, a atenção em melhorar a parte tecnológica, a parte produtiva, genética, manejo, alimentação, conforto, reprodução das granjas de suíno, mas, por outro lado, a forma de gerenciar, ela é como se fosse há 40 anos atrás. E tudo mudou, várias coisas mudaram, né? A economia tem mudado muito, a tecnologia de gestão tem mudado muito, e é muito importante a gente discutir um pouquinho sobre a importância da gestão econômica para a suinocultura. E a ideia da suinocultura, a gente parte da gestão zootécnica, que é muito bem feita, é muito bem trabalhada, tem uma atenção forte do suinocultura e de técnicos também na área que tocam nesse assunto. Tem a gestão ambiental, que é fundamental, né, a questão de resíduo, isso é muito importante. Tem a gestão de pessoas, que, na verdade, o CNPJ ele é um conjunto de CPF, e isso é muito importante. O CNPJ forte, ele é formado por um conjunto de CPFs fortes, que é o caso de todas as pessoas envolvidas no processo, na cadeia de qualquer empresa, e na suinocultura não é diferente, e vem a gestão econômica. Agora, a gestão econômica, ela é um dos pilares, é o pilar principal. Então, não tem jeito de você ficar muito focado na gestão ambiental se você não está ganhando dinheiro. Então, cuidado vermelho, cuidado verde, estando no vermelho, é praticamente impossível. Quando você fala de gestão zootécnica, toda gestão zootécnica da granja ela tem que ser um meio para o produtor ganhar dinheiro. Isso é fundamental. Você não pode parar a gestão de uma suinocultura em cima somente de indicadores zootécnicos. Nem sempre um melhor indicador zootécnico se equivale a mais dinheiro no bolso do suinocultor. Então, você levar até o final
as análises econômicas de custo, de margem, de mercado e conjugar isso tudo, ela é fundamental para o coroamento do processo todo. Agora, parar a sua análise na gestão zootécnica da granja e por ela você inferir se está tendo sucesso ou não, é uma temeridade muito grande, porque você tem essa gestão zootécnica, o resultado, o indicador técnico de produção, produtividade, de conversão alimentar, ele é o meio para que o produtor ganhe mais dinheiro. Mas você tem que chegar até o final e fazer as contas e conhecer os seus números. Saber onde é que está ganhando, onde está perdendo, por que está perdendo, qual é a solução. Senão você gerencia um patrimônio alto capital empatado no escuro. E isso pode levar ao insucesso. Você começa a depender somente do mercado para sanar todas essas deficiências. Você tem que conhecer, de fato, o seu negócio, e é no detalhe que mora o perigo. Não é administrar a sua propriedade, a sua granja de avião, é andando a pé, né? É conhecer o detalhe do seu negócio, é aí que você consegue gerenciar melhor e ter sucesso na atividade. Porque ninguém gerencia nada sem medir. Isso aí é papo furado, é acho, é chutar. Eu acho isso, eu acho aquilo, olha o que o vizinho está fazendo, lê a revista, olha no site, mas tem que medir. E medir não é só o zootécnico. Medir é medir a parte econômica, é a parte econômica. Será que aquele resultado zootécnico está refletindo no econômico? Isso é fundamental, tanto para técnico como para produtor, entender o criador, entender a importância da gestão econômica. Então, a gestão eficiente, ela começa com o quê? Com a informação, com os dados. Dados de boa qualidade. Você tem que alimentar um sistema com dados, ter apontamento, e quanto mais detalhe tiver, melhor, mais detalhe será o seu detalhado, será o seu resultado. E com o detalhamento do resultado, você toma decisões mais assertivas. Você pode ter o custo total da sua granja, ou você pode ter o custo por setor, matriz, por maternidade, por creche, e por aí vai. Depende da sua disposição e capacidade de detalhamento da informação. Então, é fundamental ter dados de qualidade. Esses dados, quando analisado, eles transformam em informação. A informação te permite a tomada de decisão para buscar os resultados e colocar mais dinheiro no bolso. Vamos ser sinceros, o produtor de suíno, ele tem que gostar de suíno, gostar da atividade, gostar da carne de porco, gostar disso tudo, mas tem que gostar de dinheiro. É fundamental gostar de dinheiro. Ganhar dinheiro com honestidade, com sustentabilidade, isso aí não é pecado. Falar em lucro não é pecado. Trabalhar muito, corretamente e ganhar dinheiro. Esse é o objetivo do empresário. É para isso que você movimenta toda a economia, gera emprego, paga imposto, investe, corre risco. É para ganhar dinheiro, não é pecado isso. Então, você tem que ser eficiente para ganhar dinheiro. E eficiência se mede. Mede a eficiência técnica, mas também tem que medir a eficiência econômica. E nós não conseguimos medir uma eficiência econômica sem ter anotação. Não adianta ter um programa melhor do mundo se você não alimenta o programa com informação, se você não anota. Então, você se permite fazer um investimento de R$1 milhão sem conhecer quanto custa o quilo do seu suíno, do seu cevado. Será que está certo isso? Será que gerenciar a granja dessa forma está correto? Eu viajo, eu vou para congresso internacional, eu viajo para outros países, eu conheço outras granjas, eu invisto meu tempo na tecnologia, conhecendo isso tudo. Mas na hora que a gente pede uma calculadora, um caderno
e um lápis e 5 minutos por dia para controlar tudo, para anotar, não tem tempo, acha que isso é bobeira. Será que é isso mesmo? Já imaginaram o quanto de capital tem empatado na sua suinocultura? Será que a gestão econômica está correta? O olhar tem que ser só para a gestão técnica e o resto acontece naturalmente? Eu acredito que não. Com certeza não. E há muita confusão. Mistura os dados, a parte, o controle econômico da granja com o controle econômico pessoal, da família, e coloca custo de produção, você coloca o seu custo pessoal no custo de produção, está totalmente errado. No custo de produção de suíno não pode entrar a faculdade do filho. A porca não vai à faculdade. A viagem para a praia. O cevado não vai para a praia. Isso aí é outra coisa. O seu custo de oportunidade, a sua mão de obra, por estar fazendo aquilo que você poderia estar fazendo para outro, quanto que você receberia? Esse é o valor do seu custo de produção para colocar no custo de produção. Não é a sua necessidade de retirada. Isso aí é outra coisa. Você tem que tirar do lucro, não colocar no custo de produção. E aí começa a embolar todas as anotações, embolar controle, não sabe onde é que está o problema. E, às vezes, o problema está dentro de casa e não está na granja. E quem paga o pato é a granja. Então, esse tipo de mistura, ele é muito comum. Ele é muito comum em misturar as informações e não definir muito bem. E, com isso, você não toma decisão assertiva. Porque tem muita gente que fala, para que calcular custo? Custo é medida do passado, concordo. Custo é a medida do passado para, no presente, você planejar um futuro. Então, o custo te mostra, ele é um PET scan, ele te mostra exatamente onde está o problema técnico. O dado econômico mostra o problema técnico e ele vai te falar o que você tem que fazer para não repetir aquele resultado econômico e aquele resultado técnico ruim. É para isso que existe custo. É essa informação que ela é gerada para você tomar a decisão. Não adianta falar, tenho tudo anotado, tem 30 anos, mas você analisou a informação, tomou decisão em cima dela? Não, então perdeu seu tempo. Perdeu tempo. Você tem que anotar, analisar e tomar a decisão em cima dessa informação. E parar de achar na parte econômica. Porque o caminho para o sucesso em qualquer setor do agronegócio, e na suinocultura não é diferente, ela passa por custo equilibrado e escala de produção. Na suinocultura, não tenha dúvida disso. Custo equilibrado, escala de produção. Veja que eu não estou falando de custo mínimo. Não é isso. Custo mínimo não se equivale a lucro máximo. Então, essa gestão de custo mínimo está equivocada. Não existe gestão de custo mínimo. A gestão tem que ser por lucro máximo. Isso que é muito importante. E escala de produção. Escala de produção, ganho em escala, é diferente de aumentar volume. Ganho em escala, você aumenta o volume com eficiência. Você aumenta a produtividade da mão de obra, aumenta a produtividade por metro quadrado, você aumenta a produção de carne por matriz. Isso que é aumentar a escala. Você poderia aumentar a escala construindo mais galpão, comprando mais matriz, aumentando o gasto com ração. Isso aí você não ganhou a escala. Você não ganhou a eficiência. Escala é o aumento de volume com aumento de eficiência da granja. Isso é o caminho para o sucesso. E o preço? O preço é importante, mas o mercado é soberano. Você não tem tanta influência sobre o preço. Então, é aí que mora o problema. Tem muita gente que cuida só da parte zootécnica, da porteira para dentro, e depois joga tudo em cima do mercado.
não avalia a eficiência do seu negócio, técnica e econômica, para somar a uma possível melhoria do mercado. Quando você não tem esse olhar para custo equilibrado e para ganho de eficiência técnica, a única coisa que salva o suinocultor é preço. Mas será que está certo você colocar todo o sucesso, o insucesso do seu investimento altíssimo na granja e o seu trabalho e o seu futuro na mão do preço que você não controla? Será que está certo isso? Será que esse é o caminho daqueles produtores que estão ganhando dinheiro com a suinocultura? É para pensar. Será que o mercado ele é o único determinante para o seu sucesso? Porque, às vezes, a gente fala que não é, mas comporta como se fosse. Aí que está a diferença. Porque coloca todas as suas mazelas, toda a sua tristeza, todo o seu insucesso, muitas vezes, na culpa do preço do suíno. E, na suinocultura, você tem um mercado, um preço muito padronizado. Mas com esse mesmo mercado tem gente ganhando, tem gente empatando, tem gente perdendo dinheiro. Ora, então a questão não é só preço. Com o mesmo preço tem gente que ganha e tem gente que perde. Então aí não é só preço. Se todo mundo estivesse ganhando ou se todo mundo estivesse perdendo só por causa do preço, aí sim. Se todo mundo tira zero na sala de aula, numa sala, a culpa é do professor. Mas tem gente tirando 10, 8, 9, 1, 2, 3, aí a culpa não é do professor, a culpa é do aluno. O problema é que o aluno que tira 1, 2, 3 só conversa com o aluno que tira 1, 2, 3. Não conversa com quem tira 9, 10 para saber o que ele faz para melhorar o resultado da sua nota. E assim é com o suinocultor. Tem produtor de suíno que está ganhando dinheiro e outros que estão perdendo dinheiro, como em qualquer negócio no mundo e no Brasil, qualquer negócio. Qualquer negócio, em qualquer lugar, tem gente que ganha e tem gente que perde. As pessoas que ganham dinheiro, o que fazem? Quais são os indicadores? Quais são os indicadores de referência? É por isso que é fundamental ter uma assistência técnica e gerencial. Técnica e gerencial. Além da parte técnica, também trabalha a parte econômica. E é importante ter um grupo onde você possa ranquear, criar os valores de referência, um produtor se comparar com o outro, não precisa abrir os nomes, ele tem o número dele, ele vai e se compara, vê o resultado dele com os outros, para ver o que está acontecendo. Então, isso é fundamental para ter o sucesso da atividade. E agora nós vamos passar para algumas informações mais práticas, e aí eu convido a você, suinocultor, a você, técnico, que está conectado conosco. Agradeço aí a atenção e prestigiar a nossa apresentação, a remeter a sua granja. Eu vou falar aqui informações referente a 18.444 matrizes. Então, não estou falando canteirinho de horta, não estou falando de fundo de quintal. Então, a minha amostra aqui se refere a um rebanho de 18.444 matrizes, distribuído por várias granjas, em Pará de Minas, em Ponte Nova e também em Patos de Minas, essas regiões, essas grandes regiões aí da suinocultura. Todos os dados econômicos foram corrigidos pelo IGP de junho de 2020. Então, eles foram atualizados para agora, despesa e de receita. E tudo gerenciado pela plataforma da Labor Rural, uma plataforma de inteligência que a gente trabalha com essa gestão técnica e econômica, em várias cadeias, dentre elas a suinocultura. Além da Labor Rural ser a empresa responsável pelo campo futuro da CNA, tanto na parte de avicultura de postura, de aves, perus, e também na parte de suinocultura, somos a Labor Rural que faz aqueles cenários e aqueles trabalhos do campo futuro da Confederação Nacional de Agricultura. No caso, em vários locais do Brasil, né? Não é só em Minas. É de acordo com a amostragem feita pela CNA. Então, a primeira coisa que tem que combinar é o seguinte: dentro da suinocultura, como em qualquer setor, tem os custos variáveis e os custos fixos.
90% dos custos, do custo total da suinocultura é custo variável. 10% é custo fixo. É aquele que não varia com o aumento da produção. Custo fixo total do ano. É aquele que não dá para mexer de um dia para o outro, de um mês para o outro. Que o administrador não tem muito controle depois de colocado. Ele é importante no planejamento. Um planejamento deve ser bem feito para você não aumentar muito o capital imobilizado, para não aumentar muito seu custo fixo. Que depois do custo fixo implantado, aí a única maneira de você diluir o custo fixo é aumentar a escala de produção, com eficiência, que já falamos lá atrás. Não é só volume, é aumentar a escala de produção com o mesmo capital empatado, aí você ganha eficiência. E 90% é o custo variável, é aquele que varia de acordo com a produção. Vamos falar um pouquinho mais na frente. Esse está mais na gestão do administrador, no dia a dia, do técnico. Ele consegue controlar, reduzir, ajustar com mais facilidade. O custo fixo, não. Mesmo sendo somente 10% do custo fixo, ele ainda tem uma importância muito forte no resultado da granja. E muitas vezes o produtor esquece do custo fixo, o suinocultor, porque ele não sente, ele não coloca a mão no bolso todo mês para pagar aquele custo. Ele acontece, ele entra o ano, sai ano, está correndo o custo fixo. Produzindo ou não produzindo, o custo fixo está correndo. Então, ele não sente aquilo no dia a dia. E, às vezes, ele esquece. Negligencia na sua conta o custo fixo e, quando acorda, Inês é morta. Já foi para o saco há muito tempo o seu negócio. Aí que é muito cuidado com o custo fixo. Por quê? Olha só, nós pegamos essas granjas e separamos. Sempre é na mesma separação e o mesmo bloco. 25% das granjas que ganharam um pouco de dinheiro, baixa rentabilidade, ou perderam. 50% de intermediários em rentabilidade. Tudo aqui é rentabilidade, é dinheiro no bolso. Não estou falando só de eficiência zootécnica. Aqui o que separou o superior do inferior e do intermediário é quem ganhou mais dinheiro. É o que importa para mim, de forma sustentável ao longo de um tempo maior. Porque suinocultura, assim como no leite, como no café, não pode ter análise de curto prazo. Você quer análise de curto prazo, você vai plantar alface. Aí você tem análise de curto prazo. Análise de médio e longo prazo. Por quê? Porque isso chama teoria do ativo fixo. Na suinocultura, você tem alto capital empatado. Quando você tem alto capital empatado, as suas análises têm que ser de médio e longo prazo. Não pode ser de curto prazo. Você não entra e não sai na suinocultura de um dia para o outro porque o preço do suíno aumentou ou abaixou. Está errado. Isso aí é para plantar milho ou soja, você muda o dígito da plantadeira. Plantar feijão ou milho, você muda o dígito da plantadeira. Você vai plantar alface ou cenourinha, você depende do mercado de um mês para o outro. Mas suinocultura não é assim. Então, as análises têm que ser feitas de médio e longo prazo para saber o seu sucesso. Por isso que é importante o acompanhamento econômico e o acompanhamento de gestão. Não pode ser acompanhamento só técnico. Não pode achar que utilizar a melhor genética você está ganhando mais dinheiro. Nem sempre. É um conjunto de fatores que tem que ser medido. Senão você vai morrer enganado, você vai quebrar se enganando. Vai quebrando aos poucos. E o custo fixo é isso. Quando você não considera custo fixo, você vai cavando a sua cova para deitar. Você vai empobrecendo. Aí você chega numa granja onde está lá, tem durepox para tudo quanto é lado na granja. Isso aí é custo fixo. Você está empobrecendo e não está sabendo. Aquela sobra que está tendo no final do mês, no final do ano, não está dando para manter os fatores de produção da granja. Você está quebrando aos poucos. Então, olha essa estrutura aí dos 25% inferiores. Olha só, estoque de capital por quilo de cevado. Então, vai imaginando aí na sua granja. Faz essa conta aí. Qual que é o estoque de capital por quilo de cevado ano? Ou seja, todo o patrimônio da sua granja, tudo envolvido na suinocultura. Quanto vale? Tem que saber quanto vale.
Você é empresário, você tem 30 milhões, 10 milhões empatados lá e não sabe essa conta? Quanto você tem? Quanto vale a sua suinocultura? Tudo de capital empatado. Capital empatado. Não é custeio, não. Aí entra as matrizes, com investimento também. Benfeitoria, tudo. Divide pela quantidade de quilo de cevado produzido por ano. Você vai achar estoque de capital por quilo de cevado. Aí você mede o quanto você é capaz de transformar todo investimento em quilo de cevada. É o que você vende. É a sua mercadoria. Olha só, os que perderam dinheiro têm R$ 4,44 por quilo de capital empatado por quilo de cevado produzido ano. Aqueles que ganharam mais dinheiro têm R$ 3,68 por quilo de cevado ano. Ou seja, esses superiores, com 3,68 centavos de capital empatado, imobilizado, conseguiu produzir 1 quilo de cevado. A turma que perdeu dinheiro, para produzir o mesmo quilo de cevado, precisou de imobilizar R$ 4,44. Será que é coincidência? Por que tem gente que ganha e tem gente que perde dinheiro na suinocultura? Produção total de carne por metro quadrado de barracão. Um dos itens que mais pesam na suinocultura, e vocês verão, é depreciação. Depreciação de benfeitorias, máquinas e das matrizes também, elas são depreciadas. Depois vende no final como descarte. Então, e o barracão, as benfeitorias, têm um peso enorme no custo fixo. Então, é importante você fazer uma análise considerando aquele item que mais pesa no seu custo fixo. E, dentre eles, é a construção de benfeitorias, de barracões. Então, olha só esse indicador, produção de carne por metro quadrado. A turma que perdeu dinheiro produziu 170, perdeu ou ganhou pouco, né? Produziu 170 quilos de carne por metro quadrado. A turma que ganhou dinheiro, 192 quilos de carne por metro quadrado. A turma do intermediário, 184. Entenderam? Com 1 metro quadrado de barracão, eu consegui produzir 192 quilos de carne. O outro construiu com 1 metro quadrado, conseguiu 170. Então, eu diluí todo o investimento em barracão, eu coloquei 22 quilos a mais por ano, por metro. Isso faz com que o meu custo de depreciação por quilo de carne produzida, ele caia. É esse tipo de análise que o suinocultor tem que fazer também. Não é só o zootécnico, não é só o preço de venda. O preço de venda é importante, mas não adianta você ter preço de venda alto se seu custo é alto, se a sua eficiência é baixa. Aí você vai julgar toda a responsabilidade em cima do mercado para pagar suas contas. E não é isso. Não é dessa forma que você gerencia uma atividade de alto capital empatado e de alto risco, que é a suinocultura, que eu vou mostrar para vocês. Suinocultura não é para menino. Não é para menino. Você separa os homens dos meninos. Na suinocultura é assim. Então não dá para brincar. Com dinheiro não se brinca. O meu avô sempre falou isso. Não brinque com dinheiro que te pega na curva. E você não pode brincar na suinocultura porque é atividade de alto risco. E eu vou mostrar em números para vocês. Então, olha só. Um custo total do suíno, de uma eficiência média geral, R$ 4,78 o quilo. Custo total de 1 quilo de carne cevado. A ração, que é o item que mais pesa, R$ 3,04 por quilo no custo total. Mão de obra contratada, 43 centavos por quilo. Olha a depreciação ali, ó. 31 centavos por quilo é o custo fixo. Sanidade, 26 centavos por quilo. Manutenções, 18. Remuneração do capital empatado, que também é custo fixo. É o custo de oportunidade do dinheiro. Tem que entrar na sua conta.
Se o dinheiro não tivesse empatado na suinocultura, ele estaria empatado em outro negócio. Então, ela tem que pagar o capitalista, que é você, que emprestou o dinheiro para o empreendedor, que também é você, para produzir suíno. Aí é o capitalista recebendo o empreendedor. Ele tem que receber, na mesma pessoa. Mão de obra familiar, 4 centavos o quilo. E outros gastos, 39, para facilitar a nossa conta e não ficar muito grande. Então, percebam que os 3 itens, ração, mão de obra e depreciação, eles são 40% de todos os itens, detêm 80% do resultado. 80% do custo total do suíno está em 3 itens: ração, mão de obra contratada e depreciação. Então, você tem que ter fatores de análise que ligam a parte de renda econômica com ração, a parte de renda com mão de obra e a parte de renda com as depreciações. Por isso que é importante o indicador quilo por metro quadrado, porque a depreciação impacta muito ela é impactada muito pela quantidade de barracão, pela benfeitoria. Por isso que é fundamental essas análises. Então, olha só, de R$ 4,78 de custo total, custo médio total de suíno, 80% desse custo está em 3 itens: ração, mão de obra contratada e depreciação dos fatores de produção da granja. Muitas vezes o cara paga ração, paga mão de obra, esquece da depreciação, faz outra coisa, vai para a praia, investe em outro negócio e sucateia a sua granja. Quando ele acorda, está quebrado porque ele não consegue acompanhar a exigência de mercado e de eficiência. Ele sucateou o seu fator produtivo. Ele foi pego por quem? Pela depreciação. Se você não colocar depreciação na sua conta, você está tirando 31 centavos por quilo. Você está esquecendo de olhar por quilo produzido ano na sua granja. E as consequências disso poderão ser terríveis. Então, continuando então na mão de obra, já que mão de obra é o segundo item que mais pesa, eu já falei de barracão lá atrás, que é depreciação, olha a mão de obra. A margem líquida unitária, reais por quilo, paguei todo o custeio, pagou depreciação, pagou mão de obra familiar. Sobrou o quê? Margem líquida. Só não paguei aí a remuneração do capital, que aí seria lucro. Então, a margem líquida, quando eu pago todo o meu custeio, custo variável, paguei as depreciações e paguei a mão de obra familiar. Minha retirada da mão de obra familiar, não a necessidade da família. É diferente. É meu custo de oportunidade da mão de obra. Se eu fizesse o que eu faço na minha granja, na granja do vizinho, quanto que eu receberia? É esse o valor que a sua granja tem que te pagar. A intensidade e a qualidade do seu trabalho, se você fizesse a mesma coisa no vizinho, você receberia quanto? É isso que é o custo da mão de obra familiar. Então, os produtores que ganharam pouco ou perderam dinheiro tiveram a margem líquida de 37 centavos por quilo. Esses preços foram ao longo de alguns anos e os custos ao longo de anos. Então, a análise é muito consistente, porque eu não estou pegando um momento de 6 meses, pontual, muito bom ou muito ruim. Eu estou pegando uma série histórica de custo e de preço da Seng, tá? É isso. Então, ela é mais consistente quando eu penso em analisar, me projetar para o futuro. Você tem que fazer uma projeção de custo de futuro em cima de um histórico de dados. Não pode ser só de momento, de um corte muito bom ou de um corte muito ruim. Eu não estou falando somente dos 6 meses desse ano, não é isso. Estou pegando uma série histórica de custo e preço para fazer essa análise. Então, quem ganhou mais dinheiro conseguiu uma margem líquida, né, de R$ 1,27 por quilo ano de suíno. Os intermediários conseguiram 91 centavos por quilo. Então, vamos pegar os intermediários. Eu tenho uma turma que sobra 91 centavos por quilo e tem uma outra turma
que sobra 37 centavos por quilo, e tem uma outra turma que é 1,27. Ou seja, tem gente ganhando muito, tem gente ganhando pouco e tem gente ganhando quase nada. No mesmo cenário, no mesmo estado, com o mesmo mercado, mesma situação de mercado, com o mesmo clima. Por que, então? Será que é o preço que resolve tudo? A diferença de quem ganhou 1,27 para quem ganhou só 0,37, ela é explicada somente pelo preço pago? É para você analisar, meu amigo. Então, vamos lá. Produção média de carne por funcionário mês. Olha esse indicador. Mão de obra, ela não é fundamental? Ela é o segundo item? Então, vamos fazer esse indicador aí, ó. Produção média de carne por funcionário mês. Quem 0,37, 7.076 quilos. A turma que ganhou mais, 7.419 quilos. 400 quilos a mais por funcionário. Ou seja, eu precisei de menos funcionários. Eu produzi mais com a mesma quantidade de funcionário. Custo unitário da mão de obra, reais por quilo. 50 centavos por quilo de custo total do suíno foi para pagar a mão de obra nos inferiores. Nos intermediários foi 39 e nos superiores 39 centavos. Enquanto o custo da mão de obra no custo total de suíno dos superiores foi 39 centavos do custo total para pagar a mão de obra, para os inferiores foi de 50. 11 centavos mais caro a mão de obra do inferior. É por isso que ele perdeu, ele ganhou menos. Por isso que a margem líquida dele foi achatada. Já que ração é também fundamental, e é o primeiro item, e todo suinocultor sabe disso, mas será que tem jeito de mexer? Tem. Lógico que tem. Os superiores gastam com ração em relação a faturamento da atividade. Então, a ração aí não é toda a ração utilizada na atividade. Igual benfeitoria, é toda a benfeitoria, metro quadrado, na atividade. A ração aqui, toda a ração da atividade. Toda a ração. Quanto que ele gastou em relação a todo o faturamento dele. Olha aí que eu tenho uma pegadinha. Não estou falando gasto com gasto. Estou falando gasto com receita. Olha só que bacana. Quem ganhou dinheiro comprometeu 50% a 51% do seu faturamento da granja para pagar a ração. Quem ganhou pouco ou perdeu comprometeu 60,5%. É tudo igual, gente? É tudo igual? A turma que ganhou dinheiro comprometeu 50% do faturamento para pagar a ração, para a atividade toda. A turma que ganhou pouco, 10% a mais, 60%. Aí está a diferença. Está a diferença. Conversão alimentar. Tudo que eu... Geral, tá? Não é só para terminação, não. Tudo, geral. Quilo de ração por quilo de carne. A turma que ganhou menos dinheiro precisou de 2,73 quilos de ração para fazer 1 quilo de carne. A turma que ganhou mais dinheiro, 2,61 quilos de ração para 1 quilo de carne. É por isso que comprometeu menos a receita para pagar a ração. Foi muito mais eficiente na conversão alimentar. E a margem líquida? A margem líquida é a mesma que eu mostrei lá atrás. É por isso que uma turma ganhou 0,37, a outra ganhou 0,91 e o outro ganhou 1,27. O que ganhou 1,27, ele foi mais eficiente no item concentrado, ele foi mais eficiente no item mão de obra e foi mais eficiente no uso do barracão. Será que é coincidência que ele ganhou dinheiro? Pô? Não foi. Não foi. Ele foi mais eficiente nos itens que mais pesam no custo de produção, que é ração, mão de obra e depreciação, dentre eles benfeitorias. Então, esses 25% superiores que fizeram o dever de casa ganharam mais dinheiro porque foi mais eficiente.
foram mais eficientes. Por quê? Onde focar para ter sucesso? Olha essa análise de correlação aí. De um lado, eu coloquei a margem líquida por quilo. Do outro, eu coloquei embaixo o preço médio do cevado. Vamos ver qual que é a influência do preço do cevado no que sobra no bolso do suinocultor, na margem líquida. Nenhuma. 4,64% para essa análise aqui. Ah, você está falando que preço é importante? Não coloque em palavra na minha boca. Eu não estou falando isso. Que preço de médio de cevada não é importante. Eu não seria insensato dessa forma. Eu estou falando que o preço sozinho não resolve. Cada bolinha dessa aí, ó, é uma granja. Percebam que teve... Olha essa turma do meio, a 5,30. As granjas que venderam o quilo de cevada a 5,30. Essa turma da meiuca aí, ó. Teve gente que perdeu dinheiro, zero, vendendo a 5,30. Teve gente que ganhou 20 centavos por quilo. Teve gente que ganhou 40, 80, R$1. O preço explicou? Não explicou, porque essas bolinhas estão todas dispersas. Quanto mais junto as bolinhas, maior a relação de uma variável com a outra. Quanto mais dispersa, menor a relação. A influência do preço na margem líquida foi de 4,64%. Eu não posso afirmar que para esse período, para esse grupo de suinocultores, o preço influenciou na margem líquida. Não estou falando que não é importante. Lógico que não. Só estou querendo colocar a importância do preço no seu devido lugar. Nós não podemos jogar todo o sucesso ou insucesso da granja em cima de preço. Fizemos a mesma conta para custo médio de ração. Custo médio de ração explica 56% do resultado da margem líquida. Então, qual que é mais importante para você gerenciar? Preço ou custo da ração? A pergunta é simples. Não estou falando que é para vender a qualquer preço. Não é isso. Só que custo você gerencia, está na mão sua e do técnico. Ser eficiente é baixar seu custo e ter custo equilibrado. É por isso que 56% do sucesso da margem líquida é explicado pelo custo médio de ração. E quando você faz a mesma conta para custo total, olha só, custo total explica 72% da margem líquida. Custo total explica 52% da margem líquida. Aqui eu posso afirmar, olha as bolinhas, como estão mais juntas. Eu posso afirmar que à medida que eu vou diminuindo o meu custo, caminhando aqui para a esquerda, na linha de baixo, na horizontal, eu vou aumentando a minha margem, a minha sobra, subindo na vertical. Então, o produtor que teve custo total de 5,50, 5,60 o quilo de cevado, ganhou nada ou ganhou pouco. Mas aqueles produtores que tiveram um custo aí de 4,50, 3,90 o quilo de cevado, ganhou muito. Aí eu posso afirmar que custo total por quilo tem influência muito forte na margem líquida da suinocultura. Então, os três fatores que eu mostrei, preço, 4% de influência, custo médio, 56% de influência, e custo total, 72% de influência. Os três fatores são muito importantes, mas entendam que está na mão direta do suinocultor e do técnico o custo total do quilo do cevado e o custo médio da ração é onde que mais influencia no resultado final da margem líquida. Influencia mais do que o preço. E, muitas vezes, o suinocultor coloca todo a sua energia em cima da gestão do mercado. Esquece da gestão da porteira para dentro da suinocultura. E é onde que causa mais impacto no resultado final do seu bolso. Então, quem está tirando 10 da suinocultura é que está gerenciando muito bem custo total por quilo de cevado,
custo concentrado, porque a ração ela é um maior peso no custo total, né? O maior peso no custo total. Então, se você gerencia bem a ração, o custo médio de ração, automaticamente há uma tendência de você gerenciar bem o custo por quilo, ter um custo equilibrado. Então, olha, para completar isso aí, essa análise, olha essa questão aqui de rentabilidade. Os superiores que nós estamos falando, vendeu a 5,35. Os intermediários, a 5,5 quilo. E os inferiores, a 5,23. Então, do inferior para o superior, eu estou falando a diferença de 12 centavos por quilo. 12 centavos por quilo. No preço. No preço. Mas olha o custo total. 5,23 nos inferiores e 4,32 nos superiores. Enquanto os superiores eles venderam a 12 centavos a mais o preço do cevado, eles produziram a 90 centavos a menos. Entenderam por que custo tem um peso maior do que preço? Para determinar superior de inferior? Mesmo se, olha só, se esses inferiores tivessem vendido a 5,35, a margem seria era curta ainda. Era curta, porque eles tiveram um custo total de produção alto e venderam a 5,23. Ou seja, o preço de venda foi exatamente ao custo total. Eles tiveram lucro igual a zero. Lucro igual a zero. Ou lucro normal. Enquanto a turma que produziu a 4,32 vendeu a 5,35. Os intermediários produziram a 4,65 e vendeu a 5,05. Comercializado por matriz, a linha amarela. 26 no inferior, 27 no intermediário e 27 no superior. Esse indicador não variou tanto. Comercializados, cevados, comercializados por matriz, ano, cabeça, ano. E isso tudo, essa discrepância no custo total, com esse preço médio de venda do cevado, não está entrando aqui a venda de matriz para descarte, porque hoje 96% do faturamento geral da granja ele é atribuído da renda da atividade à venda de cevado. 4 ou 5% em média se atribui ao descarte de fêmeas, de matrizes. E o que aconteceu? Qual foi a rentabilidade da suinocultura? Para quem ganhou pouco, foi 8,8% ao ano, ao longo dos anos aí, médio. Todo o dinheiro aplicado na suinocultura rendeu 8%, 8,8% ao ano, descontada a inflação. Quando você pega os intermediários, 20,9%. E quando você pega os superiores, a suinocultura foi um alto negócio para eles. Rendeu 34,7% ao ano, já descontada a inflação média ao longo dos últimos anos. Veja bem, para uma turma, suinocultura está excelente. Para outra turma, suinocultura não está excelente. Não está. Por quê? Porque a turma dos superiores foram mais eficientes naqueles indicadores chaves para que determine o sucesso econômico. Você tem que estudar que cai na prova, para tirar nota boa. Não adianta ser eficiente naquilo que não interfere diretamente no seu bolso. O cliente do técnico da suinocultura, ele não é a matriz, não é o cevado, ele é o suinocultor, é o bolso dele. Ele que é o cliente do técnico. É ele que tem que estar feliz. O animal, o suíno, a fábrica de ração, tem que trabalhar para o suinocultor. Então, o nosso gol
é o bolso do suinocultor. Esse que é o gol. E que nem sempre passa pelo ótimo zootécnico. Nem sempre. Nem sempre. É aí que está o pulo do gato. É o ótimo econômico que eu tenho que buscar em cada granja, ao invés de ser o ótimo produtivo. Então, a rentabilidade ela é uma conjugação da taxa de giro vezes a lucratividade. E é aí que mora o perigo na suinocultura. A suinocultura é uma atividade que tem lucratividade baixa. Para você compensar essa lucratividade baixa, você tem que ter alta taxa de giro. Todo o capital empatado, você consegue fazer quanto de faturamento? Tem que ser, no mínimo, 150% a taxa de giro de capital da suinocultura. Qual que é a sua, que está nos assistindo? Quais são esses indicadores que eu falei para vocês? Quais que são os indicadores da sua granja? O técnico que te atende, ele te responde essas informações? Você tem essas informações na sua suinocultura? Você tem milhões de reais empatados lá. E tem essa resposta? Qual é a taxa de giro da sua suinocultura? Qual é a lucratividade da sua empresa? Porque a taxa de giro alta, ela compensa a lucratividade baixa. Por quê? A lucratividade é aquela margem entre preço de venda e o custo operacional total da atividade. É te dar a margem líquida em cima do seu patrimônio, do seu faturamento. Então, qual que é a margem? O que sobra daquilo que você fatura, o quanto sobra? O percentual é pequeno. Deve ser em torno de 20%, o ideal. Isso quer dizer o quê? Risco alto. Quanto menor a lucratividade, maior o seu risco. 20% de lucratividade, que é o mínimo e que é o normal de conseguir as granjas eficientes na suinocultura, um pouco mais, o que representa isso? Se cair o preço em 20%, ou se cair a sua quantidade de cevado vendido, quilo vendido, em 20%, ou o custo aumentar em 20%, você não opera no prejuízo. Por isso que eu falei, quanto menor o percentual da lucratividade, maior a sua zona, menor o seu fôlego, o limite que tolera de oscilação de preço, custo e quantidade vendida. Por isso que quanto menor a lucratividade, mais próximo do prejuízo você está. Ela dá ideia de risco. E, normalmente, na suinocultura, o seu risco é elevado, porque a lucratividade é baixa. O que você tem que fazer? Aumentar o giro de capital, aumentar a escala de produção, fazer girar, fazer dinheiro naquele patrimônio. Quanto mais dinheiro em cima de um patrimônio, melhor. Por isso que quantidade de cevado por matriz, quantidade de quilo por metro quadrado, ele está te dando a ideia de quê? De giro de capital. E quando você multiplica taxa de giro vezes a lucratividade, você encontra a rentabilidade, que é a taxa de retorno do capital que eu mostrei anteriormente. Essa taxa de retorno do capital é a comparação, é um indicador que você deve comparar a suinocultura com outros, com farmácia, supermercado, bolsa de valor, fundo de renda fixa. Quando você coloca o dinheiro no fundo de renda fixa e, ao final do ano, você apura o valor, a sobra, aquilo ali foi a taxa de retorno do seu capital empatado, aplicado na renda fixa te deu. A taxa de retorno do seu dinheiro aplicado na suinocultura te deu essa taxa de retorno. Então, se é você medir o quê? Comparar a atratividade econômica das atividades que você poderia ou pode aplicar o seu dinheiro. Então, é importante o suinocultor ter essa ideia de taxa de giro e de lucratividade, porque que normalmente, via de regra, a suinocultura ela tem uma lucratividade baixa,
mas é necessário você compensar isso com taxa de giro alta. Então, o produtor que ganha dinheiro com suinocultura, normalmente ele trabalha com a lucratividade em torno de 20%, para mais um pouco, e força a sua taxa de giro. Força a taxa de giro, que seria os 150%. E aí, para você entender também a sensibilidade e o que afeta a rentabilidade da sua granja, olha assim, esses produtores inferiores, que estão operando com 8,8% de rentabilidade, de taxa de retorno. Para esses produtores, se a gente manter o gasto com mão de obra e manter o gasto o custo operacional efetivo, e você aumentar em 10% o gasto com concentrado, essa primeira coluna aí, 0, aí desce para 10%. Aumentar 10% o gasto com concentrado. A rentabilidade cai de 8,8% para 2,56%. Se manter concentrado e aumentar em 10% o gasto com mão de obra, cai para 7,74% a rentabilidade, a taxa de retorno. Eu te seguro um e vario o outro. Seguro o outro e vario um, entendeu? É mais ou menos essa conta. Agora, se você diminuir o gasto com concentrado em 10%, essa primeira coluna, variação azul aí, ó, e aí você vai no concentrado, 0, hoje é 8,8. Se você que está com 8,8 conseguir reduzir em 10% o seu gasto com concentrado, a sua taxa de retorno sobe para 14,91 ao ano, acima da inflação. Olha o quanto a rentabilidade da suinocultura ela é sensível à mão de obra, a concentrado e ao custo operacional efetivo. Concentrado mais ainda. Então, é essa análise de sensibilidade. Por isso que é fundamental compra estratégica, utilizar muito bem o concentrado, que é a ração, né? No caso aí, a ração. Utilizar a maior taxa de conversão por isso, porque a rentabilidade da suinocultura está ligada diretamente à variação, ela é muito sensível à variação de concentrado. A mesma análise pegando para os superiores. Os superiores trabalham com 34,7% de taxa de retorno. Se aumentar concentrado em 10% o custo para essa turma, e eles não conseguirem compensar e equilibrar com nada, cai a rentabilidade para 26,8%. Se diminuir em 10% o custo de ração, do concentrado, a taxa de retorno vai para 42%. Então, olha a sensibilidade. Mão de obra, já aumentando 10% o custo, a rentabilidade cai de 34,7% para 33,5%. Se diminui o custo, ela aumenta de 34,7% para 35,7%, 68%, 1% a mais. Então, é importante a gestão desses principais fatores de produção que são os mais sensíveis dentro da suinocultura. Aí vamos voltar, então, um pouquinho no mercado. Eu falei de custo. Olha aí, esses dados são dados da SENG, de 2004 a 2020, corrigido pelo IGP, julho de 2020. Olha como foi o comportamento dos preços do suíno ao longo de cada mês, médio ano, reais por quilo. Sendo o pior mês em abril, historicamente, o melhor em dezembro, 5,77. Aí eu pego essa série histórica de preço, que aí o mercado é soberano, todos estão susceptíveis a essa variação. Olha só, 5,77 para 4,65. Estou falando aí de R$ 1,12 de diferença, do pico para o vale. Do pico para o vale. Essa é a diferença. Aí eu pego esse comportamento histórico e pego lá os produtores considerados como ineficientes ou de menor rentabilidade. Só voltando, tem um custo total de 5,23. Os eficientes de 4,32. Se os produtores continuarem produzindo 1 quilo de cevado a 5,23, com este comportamento de preço aí ao longo de 16 anos, não estou pegando
corte de 6 meses, não. Você toma decisão, é dessa forma. Não vai pegar o melhor momento ou o pior momento para tomar decisão, não. 16 anos de análise, preço da Seng, corrigido pelo IGP, olha só como foi. Né? Todos os dados corrigidos para agora. Se eu pegar o produtor que tem um custo de R$ 5,23 e submeter a essa probabilidade de preço aqui no ano, o risco de ele operar com lucro é de 10,5%. 89,5% de probabilidade de ter prejuízo. Olha só. Só que eu peguei a mesma série de mercado, de preço, e submeti aos produtores mais eficientes, que produziram suíno a R$ 4,32. Olha, a mesma série histórica de preço. O risco dele produzir, ganhar, é de 45,5 contra 10,5 do outro. O risco de perder é de 54,5 contra 89,5 do outro ineficiente. Olha só como que a suinocultura ela separa homem de menino. Você não pode brincar, porque mesmo os eficientes que ganharam dinheiro, olha o risco que eles correm. Por isso que eu falei, a suinocultura ela tem uma taxa de giro, é uma lucratividade baixa, é uma atividade de alto risco. Você tem que compensar com alto giro e fazer a análise do ano. Porque os mais eficientes, submetidos a essa série histórica de preço, ainda têm um risco de operar com prejuízo de 54,5% e de lucro de 45,5%. É uma atividade de alto risco, por isso que quando ganha o produtor suinocultor tem que ganhar, ele tem que dar pancada. Ele tem que ganhar muito, porque ele arrisca muito. Então, é importante o suinocultor entender a sensibilidade que o negócio dele tem em relação a custo. O que está variando aqui esse risco, olha a sacada. Eu estou colocando o mesmo cenário de preço para o grupo dos produtores menos eficientes e para o dos mais eficientes. A sequência de preço é igual. Só que o que eu variei aqui foi a eficiência do custo. E aí, olha a diferença do grau de risco da atividade. Esse tipo de análise, o suinocultor tem que fazer, no mínimo, uma vez por ano. Como que está funcionando o negócio dele. E, para terminar, eu quero acenar a importância da suinocultura para a sociedade, para o Estado, para o país, para a cidade. Olha só, nós pegamos essas granjas que nós acompanhamos e vimos que a renda bruta atual delas, em média, é de R$ 13.453.000 por ano. Por algumas análises que nós fazemos de economia e técnica, se houver, caberia correção técnica nessas granjas e caberia correção de escala para ganhar em eficiência. Essas granjas poderiam, com o mesmo cenário, com o mesmo capital empatado, saltar o faturamento de 13,5 para 14.800.000. Ou seja, em média, cada produtor poderia aumentar a sua renda bruta em até 1.400.000, 10% ao ano, se ajustar algumas imperfeições técnicas e de escala. Uso inadequado de insumo, escala incorreta de produção, eu conseguiria corrigir e aumentar essa renda média da suinocultura. Isso é uma análise econômica que dá para ser feito com alguns programas, tendo os dados da suinocultura. E aí, veja bem, esses produtores com 13 milhões de renda bruta, 3,5 milhões, eles conseguem fazer a economia girar
Cada granja dessa consegue fazer girar atividade econômica em 27 milhões. O que é isso? O suinocultor paga o funcionário compra a televisão paga a comissão para o vendedor, ele vai lá, compra uma motocicleta, que consome mais combustível. Isso que é atividade econômica. A suinocultura consegue, a turma de 13 milhões consegue ativar a economia local, regional do Estado, 27 milhões. Então, cada 13 milhões e meio de granja, você ativa a economia 27 milhões. Você paga imposto sobre produto em 721 mil. Paga imposto sobre produção 214 mil. E gera de salário e lucro 7 milhões. Se você aumentar, corrigir aquelas imperfeições e passar para 14 milhões e 800 que eu falei, a atividade econômica sai de 27 milhões para 30 milhões. O imposto de 720 para 790. Produção de 214 mil, imposto sobre produção para 237. Salário e lucro de 7 milhões e 100 para 7.900. Por granja. Por granja. Então, o acompanhamento técnico e gerencial de você pegar uma granja no estado tal e melhorar a correção dela, como nós fizemos, pode gerar para a economia mineira um valor adicional de R$ 2.800.000 no valor bruto da produção. VBP, na atividade econômica. 96 mil em impostos e 743 mil em salários e lucros. Então, veja bem, se eu pegar a granja atual que a gente acompanha, fazer correção técnica, correção de escala e aumentar a renda bruta dela através dessas correções, olha o impacto na economia que isso é feito. Nós aumentamos o valor bruto da produção em 2.800.000 na atividade econômica, nós aumentamos em 96 mil o pagamento de impostos, estadual, municipal e federal, e pagamos aí e aumentamos salário e lucro em 743 mil. Olha a importância do sucesso do suinocultor para a sociedade. Em resumo, para ficar fácil, efeito sobre a economia de Minas Gerais proporcionado por quilo de cevado produzido pelos suinocultores em Minas, claro, com assistência técnica e gerencial. 1 quilo de cevado produzido ativa R$ 10,77 a atividade econômica. Gera 36 centavos de impostos, salários de lucro gera 2,78. Então, para 1 quilo de cevado a mais que a gente consegue produzir, a gente ativa a economia, gera mais imposto, paga mais imposto, salário e lucro em 13,91. Por isso que o sucesso da suinocultura, ele é o sucesso de Minas Gerais, é o sucesso de Pará de Minas e região, Ponte Nova e região, parte de Minas e região. Porque olha o impacto, olha como que reverbera o sucesso da suinocultura na economia mineira. Então, é importante, o suinocultor tem uma importância social e econômica muito forte para o nosso Estado. E aí é a prova o quê? Numérica, quantitativa desse impacto que a suinocultura tem na economia do Estado de Minas Gerais. Então, custo equilibrado, com escala de produção, não é custo mínimo, escala de produção é o aumento do volume, é o aumento da taxa de giro com eficiência, gera um lucro máximo. Então, o que é lucro? Lucro é o resultado das coisas bem feitas. Simples assim. E fazer bem feito é ser eficiente. Ser eficiente é produzir mais e melhor com menos. Isso que é eficiência. Produzir mais e melhor com menos, com todos os preceitos da sustentabilidade. Então, o lucro máximo, ele deriva de custo equilibrado com escala de produção. Produzir mais com eficiência. A maneira como você coleta, gerencia e utiliza as informações determina se você vai vencer ou vai perder. Essas palavras
elas são de Bill Gates e resume tudo que nós falamos da importância da gestão econômica para a suinocultura. Então, gente, era isso que eu queria falar com vocês. Muito obrigado pela atenção e fico aí a critério da nossa querida Bianca, ao João, à disposição para qualquer comentário, crítica, sugestão. Ei, Cristiano. Oi. Pois não. A gente agradece muito a aula, né, que você nos deu, e a gente está com 2 perguntinhas aqui no chat que eu queria que você respondesse para a gente. A primeira é: que dica você daria para quem quer iniciar a gestão econômica da granja agora? Primeiro, começar agora mesmo, né? Segundo, buscar começar a fazer suas anotações, levantar os seus custos e se associar a uma assistência técnica e gerencial, assistência que pode te dar um suporte quanto a isso. Não importa a complexidade do software. O programa de computador que calcula esses indicadores sozinho não resolve nada. Primeiro, você tem que querer, tem que ter dados e, ainda mais do que isso, saber interpretar. Então, a pessoa que quer começar agora, ele deve começar assim, desde já, começando anotando as suas despesas, as suas receitas, setorizando essas anotações e buscando ajuda de uma assistência técnica e gerencial que saiba e que valorize esse tipo de trabalho e saiba retornar a informação. Porque o que não pode acontecer é você anotar e não retornar a informação para as pessoas, ou para o produtor, ou para os funcionários, porque ele tem que sentir qual que é a razão dele estar fazendo aquilo. Para que ele faz? O que vai melhorar a condição dele? Isso é importante. Então, é começar já. É muito simples. 10 minutos por dia, olho, observação, caneta, calculadora de R$10, não precisa ser mais cara, e um caderno. Você resolve o seu problema. Certo, Cristiano. Temos aqui mais uma. Qual seria o maior desafio da gestão econômica de uma granja? O maior desafio de uma gestão econômica é você manter custo equilibrado. E o custo equilibrado, como no Brasil, varia muito os preços de insumos, né? No caso de ração, você tem que ter 2 olhares, principalmente para a ração, nos insumos. Então, você tem que ter uma estratégia muito forte de equilíbrio de custo. Se você resolver o problema da conversão, você tem que ter uma estratégia de compra, de fazer estoque. Isso é fundamental para o seu sucesso, que é pautado em cima disso, desperdício, isso tudo é importante, e de olho no custo fixo. Isso não pode esquecer. Às vezes, gerencia muito bem a parte do custo variável, que pesa mais para equilibrar seu custo, que é a ração, e esquece do equilíbrio do custo fixo, que aí é aumentar o giro de capital. Você tem que fazer com que aquelas benfeitorias que já estão instaladas, aquelas máquinas que já estão instaladas, as matrizes que já estão instaladas, produzam o máximo de carne possível. Com isso, você dilui o custo fixo e aumenta capital de giro. Esse deve ser o desafio. Você tem que o suinocultor, ele tem que dormir, sonhar e acordar, aumentando a taxa de giro de capital dele. Com o mesmo patrimônio, com o mesmo imobilizado, aumentar o faturamento. Perfeito, Cristiano. Temos aqui a nossa última pergunta, que é do nosso consultor de mercado, Alvimar. Ele te parabeniza pelas reflexões e diz: considerando sua experiência em várias cadeias de produção e na CNA, qual o percentual de empresas rurais tem balanços como apresentado? Balanços que apoiam decisões. Alvimar, um grande abraço, muito obrigado aí pelas palavras. Mas, meu amigo, as empresas rurais que têm esse tipo de informação,
eu vou dizer para você que não chega a 5% com muito boa vontade, não chega a esse balanço. Estou falando em todas as cadeias. Nós temos um grupo de produtores aqui, 20% de grandes produtores que nem sempre têm balanço econômico. Vivem porque tem outra atividade, alguns têm. Tem uma turma de 20% que não tem nada, e não quer nada com a dureza. Você pode esquecer essa turma. Em toda a cadeia, tem 20% que é empurrar cego. O cara trava o calcanhar, não adianta. Empurrar cego não resolve. E você tem um grupo de 60%, que esse que é o nosso futuro em tentar desenvolver e resgatar essa turma, que vem trabalhando muitas vezes à escura, não controlam nada, não tem balanço de nada. E é por isso que eu te falo que é no máximo 5%. Se você olhar pelos controles zootécnicos na suinocultura, pelas anotações em outras cadeias, você vai perceber que ainda, se isso já é muito incipiente, imagina ter esse tipo de trabalho de controle econômico e tudo mais. Quando a gente vai fazer os painéis da suinocultura no Brasil, eles são confiáveis, sim, são confiáveis, mas muito pela percepção de quem está recebendo a informação. Então, você tira suíno de pedra a informação, e com essa informação a gente decodifica quanto custa. Agora, de todos que vão sentar lá para falar e responder, 95%, 99% não tem esse apontamento. E olha que são escolhidos aqueles suinocultores modais, que representam a média de uma região. E, mesmo assim, eles não têm esse apontamento tão apurado. Perfeito, Cristiano. Muito obrigada, né, por dividir conosco informações tão importantes, abrir nossa mente para reflexões, né, que são do dia a dia, mas que são de suma importância para uma granja realmente produtiva. E para encerrar o nosso evento, eu vou chamar o nosso presidente novamente, o João Leite. Boa noite, Cristiano. Muito obrigado. Brilhante sua palestra. Eu sou fã de indicadores. Eu converso com o Vilmar todo dia sobre isso, sabe? Sobre conceitos. Eu perguntei no chat aí se sua palestra ia ficar para a gente consultar. Tem alguns indicadores que você falou aí que eu quero passar a usar, você está entendendo que eu não uso. E, cara, eu sou fã. E quem perguntou aí como é que você tem que fazer, tem que contratar um consultor, eu indico você, para quem está ouvindo, te chamar na granja dele. Você matou a pau aí, sabe? Nós temos, assim, programa para fazer controle zootécnico, trabalhamos com indicadores, né? Leitão desmamado, quantas porcas cruzou, tal. Mas entre nós, tem gente que não lança a venda de suínos e não lança a fabricação de ração, que para nós é uma das coisas mais importantes, que é o tanto de ração que a gente gasta para fazer 1 quilo de porco, né? E os programas dão isso lá para a gente, sabe? Realmente é uma falha nossa aí, é uma cultura que falta para a gente ainda, sabe? Mas aí, cara, muito obrigado, parabéns, sabe, pela palestra. A gente precisa encontrar de novo, nós precisamos te ouvir mais, tá? E muito obrigado de novo. Bianca, e vamos partir para a nossa próxima palestra, que ela é bacana demais também, tá? Sucessão familiar na suinocultura, no nosso negócio, não é isso, Bianca? Exatamente, João. E, Cristiano, você já viu aí, né? João já deu a deixa, já deu a dica para a gente fechar uma parceria para se auxiliar os nossos produtores aqui, né? O recado ficou dado nas entrelinhas, mas já foi dado. Tamo junto aí. Obrigado pela oportunidade. Valeu. Obrigado, Cristiano. Valeu você. Obrigada, João. Obrigada, Cristiano. Obrigado. Em nome da SENG, da SUVAP, da STAP, eu agradeço novamente os participantes do nosso evento, bem como o Cristiano e a nossa patrocinadora, a DNA South America, e ao nosso palestrante mais uma vez, né? Nós nos vemos novamente na terça-feira, às 10 horas, com a palestra Sucessão Familiar de A a Z, que vai ser ministrada pelo professor da Fundação Dom Cabral, José Carlos Melo. A gente se vê na terça, então.